compartilhar a experiência mais sombria da minha vida. Esta é uma história sobre como eu quase morri uma vez, e é um milagre, na verdade, que eu possa contar a minha história. Então, isto é o que aconteceu. Minha família mora em um lugar bastante isolado. Nossa casa fica nos arredores de uma cidade pequena, que é mais como uma zona rural do que um distrito urbano. Eu costumo ir para a escola de bicicleta por uma estrada rural. É uma rota muito bonita através de campos e bosques. E também há um rio no meio caminho. Não é profundo, mas é muito rápido e com muitas pedras e corredeiras. De fato, eu nunca vou nadar lá porque é impossível. Você pode quebrar todos os seus ossos. Mas é lindo olhar o rio de cima quando estou passando sentado no banco da minha bicicleta. Pelo menos era bom, até que uma coisa horrível aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos. Eu estava voltando da escola na minha bicicleta, como de costume. Choveu muito durante todo o dia e tive que esperar na cidade até passar. Quando a chuva finalmente parou, pude finalmente ir para casa. Nossa estrada rural não era coberta de asfalto e estava bem escorregadia. Mas não pensei que fosse perigoso. Já havia feito isso milhares de vezes antes. Eu mantive um bom controle da minha bicicleta e estava indo em direção à nossa casa. Quando passava na margem do rio, vi que ele estava bem alto e era possível ouvir seu rugido. Depois de uma chuva pesada, geralmente ficava mais alto e mais rápido. Eu não gostei do som e da correnteza, quando de repente as coisas saíram do controle. Minhas rodas escorregaram na estrada e, para manter o equilíbrio, precisei girar o guidão para a esquerda. Eu não calculei o movimento. Foi assim que minha bike desceu a encosta íngreme e me levou direto para o rio. Eu nem senti medo, foi tão inesperado que meus primeiros movimentos foram puramente automáticos. O rio estava muito cheio e eu não conseguia firmar os pés no fundo e nem segurar a bicicleta. Ela submergiu e me arrastou junto. Foi quando cometi o meu primeiro erro. A deixei ir. Ou melhor, a deixei ficar e não encontrei nada em que pudesse me firmar. Eu estava com um problema enorme. O meu primeiro choque já tinha passado e comecei a nadar para manter a cabeça acima da água. Mas aqui eu cometi o meu erro número 2. Eu estava tentando nadar contra a corrente. Eu tinha ouvido ao longo da minha vida que, se você está em um fluxo rápido, deve tentar nadar em direção à margem. Mas eu estava começando a entrar em pânico e não pensei sobre isso. Apenas fiz a primeira coisa que me ocorreu instintivamente. Mas eu não conseguia me orientar muito bem, já que estava debaixo d'água na maior parte do tempo. Eu definitivamente não tinha esperança de sair vivo daquele rio. Tinha corredeiras, muitas pedras afiadas e enormes, e a água estava me jogando contra elas com toda a força. Eu estava todo machucado e talvez até com algum osso quebrado. Mas na água fria, eu não sentia muita dor. Eu gritava e a água entrava na minha boca, e eu não tinha a menor possibilidade de respirar. Foi aí que comecei a entrar em pânico. E o pânico foi meu erro número 3, mesmo que em uma situação assim seja difícil evitá-lo. Meus pulmões já doíam, eu estava com medo e prestes a desmaiar, porque me faltava oxigênio e havia muita adrenalina no meu sangue. E é aí que, como dizem, toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Minha família, meus irmãos e minha irmã, que às vezes me intimidavam, mas me amavam tanto. E meus pais rígidos, mas cuidadosos. Meus adoráveis avós, que nunca tiveram uma única palavra brava para mim. Minha escola, que às vezes eu odiava, mas que me dava muitos bons momentos. Meu cachorro, que ficava me procurando por meses se eu me afogasse naquele rio. Uma menina que morava perto, que nunca tive coragem de ir até ela e dizer o quanto gostava dela. Os campos e as florestas onde cresci. Com esses pensamentos, eu estava prestes a desmaiar. Eu não tinha força para lutar mais. Cada centímetro quadrado do meu corpo doía e meus pulmões se recusavam a respirar. Foi quando, no último lampejo de força, fui esmagado por algum tipo de raiz ou galho grosso. Agarrei-o com força, fui arrastado e perdi os sentidos. Como nos filmes, acordei em uma ambulância. Todo o meu corpo doía, mas eu estava vivo. Vivo! Eu vi meu pai ao meu lado, assustado e molhado e aliviado. Perdi meus sentidos novamente. Como não cheguei em casa e não atendi meu telefone, meu pai foi procurar por mim e viu uma trilha de uma bicicleta que levava até a água. Ele entendeu tudo e correu ao longo do rio para me procurar. Eu não estava em lugar algum e, desesperado, ele ligou para a emergência. Eles conseguiram me encontrar cerca de 5 quilômetros abaixo, curvado sobre uma raiz e totalmente desmaiado. Eu tinha vários ossos quebrados, estava em choque e com hipotermia. Mas tudo correu bem para mim. Foi muito pior para o meu pai, que quase teve um ataque cardíaco naquela noite. Então, esta é a minha história. Mais uma vez estou muito feliz por poder contá-la a você agora. A partir desse momento,
Comecei a valorizar mais minha vida. Me tornei mais carinhoso com todos que conhecia, pois, quando eu estava prestes a morrer, descobri o que realmente é importante. E depois de tudo isso, eu encontrei a coragem para me aproximar daquela garota de que tanto gostava, mesmo que algumas vezes essas coisas parecessem mais assustadoras do que nadar em um rio gelado. Espero que nenhum de vocês passe por uma situação assim. No entanto, compartilhe este vídeo para que todos saibam os erros que devem ser